E aí galera, aqui é o Johnny trazendo um novo tipo de vídeo para vocês. Dessa vez eu tô aqui mostrando meu rosto e fazendo um vídeo acelerado da minha arte aqui, do meu processo criativo com a personagem Coelha. E não é uma personagem minha, é um personagem do Guilherme Freitas do canal Brush Rush. Mas ao mesmo tempo eu quis trazer aqui esse processo de desafio que ele fez de desenhar a personagem dele no seu próprio traço. No caso, cada artista vai pegar a personagem dele, vai desenhar numa pose que desejar fazer e trazer o seu próprio traço para esse desenho para poder mostrar, representar sua habilidade e trazer coisas diferentes para personagem. Eu decidi trazer esse novo tipo de vídeo para vocês porque eu acho que pode gerar uma conversa. Eu posso conversar um pouco sobre o que eu acho do processo criativo, mostrar um pouco de como o estilo do Gui influenciou no meu trabalho e falar sobre outros aspectos e talvez até viajar um pouco sobre. Então espero que vocês aproveitem. Quem não segue ainda, vai me ajudar muito se compartilhar, curtir ou me seguir de qualquer forma. E para quem quiser me ajudar, compartilhar, curtir e tal, é sempre bem-vindo no meu canal, deixar comentário, eu vou tentar responder assim que possível. E tô tentando bater uma meta aí de conseguir uns 100 inscritos, pelo menos nesse finalzinho de ano, eu comecei muito tarde aqui a postar vídeo e tal. E eu botei uma meta baixa só pra me motivar seguindo em frente, sabe? E eu tô curtindo muito os comentários que as pessoas estão deixando nos meus vídeos, dando apoio. Então, depois dessa apresentação maravilhosa e improvisada que eu fiz, vamos começar o vídeo. Então, como vocês podem ver, eu começo aqui fazendo alguns rascunhos, um desenho aqui para treinar, entender a perspectiva da personagem. Não só uma questão de perspectiva, até porque a perspectiva é diferente das referências, mas uma questão de entender cada aspecto físico, a proporção da personagem e as decisões criativas feitas pelo autor, sabe? Eu acho que é um processo interessante de começar fazendo um aquecimento, um rascunho e tentar ideias diferentes e você rascunhar ideias diferentes. Eu acho que muito artista concorda que a primeira ideia normalmente não é a melhor, mas mesmo que às vezes seja, é sempre bom você testar opções. Eu acho que muito da arte da ilustração é você conseguir testar coisas, experimentar coisas para tomar a melhor decisão possível dentro do que você quer solucionar como problema. Porque, querendo ou não, um ilustrador, um artista que trabalha no mercado, a função dele é basicamente solucionar problemas, assim como designers e entre outras profissões. Como vocês podem ver, eu tento ali reproduzir o mais próximo possível da referência, só que numa pose diferente. E foi uma pose inicial que eu pensei, e logo depois eu já estou trabalhando em outra pose, que é a pose que de fato eu vou escolher e trabalhar. E eu achei que ficou mais interessante, com mais gestos e com mais aspectos que envolvem a referência original. Nessa eu fiz ela sentada, apoiada, por exemplo, numa pedra e segurando a fruta que aparece nas referências, que é uma espécie de abacaxi redondo. Todas essas decisões criativas, assim, mesmo que você não entenda muito bem como elas foram escolhidas, porque o autor às vezes pode não explicar para você, tipo, de forma explícita, você faz um esforço, tenta entender por que elas estão ali, como elas funcionam, como elas interagem com o personagem. Eu acho que isso é interessante. Esse aspecto industrial da arte de você solucionar problemas não é tão interessante num aspecto pessoal, na minha perspectiva, porque quando você ainda está muito iniciante e aprendendo, querendo aprender a desenhar, o ideal é que você não se preocupe tanto com detalhes ou com coisas que até futuramente vão ser importantes e só desenhe para pegar gosto sobre o desenho e não você enxergar aquilo simplesmente como algo profissional. Então, acho que despertar esse interesse de você sempre querer se aprofundar em algo, testar novas técnicas, eu acho que é o essencial para qualquer iniciante. Dito isso, sabe, eu acho que testar, participar de desafios como foi esse, de você desenhar algo no seu estilo, ou você criar algo
e apresentar e mostrar pra alguém, eu acho que é sempre válido pra você se desenvolver como artista, sabe? Eu tenho essa perspectiva de que se você guarda o desenho pra você, ninguém tá vendo e tal, tipo, você não precisa ser um influencer, sabe? Apesar de que agora, hoje em dia, todo profissional precisa ser teoricamente um influencer, você pessoalmente, se você desenha por hobby, não precisa ser influencer. Você pode desenhar pra você mesmo, mas às vezes mostrar pra alguém que você confia, que você gosta, não é algo tão ruim, até pode te incentivar, sabe, a progredir, a testar coisas novas e mostrar cada vez mais suas ilustrações. Esse estilo de vídeo não é uma coisa que eu tô acostumada, mas eu vou tentar não devagar muito, mas ao mesmo tempo trazer ideias e coisas diferentes. Eu sinto que quando eu tô decidindo pegar uma personagem de outro personagem, que eu não sei muito bem como funciona a história dela, não sei quais são os aspectos, e esse personagem tem todo uns detalhes que precisam chegar até mim, e ele chega através do seu character design. Eu acho que quando um character design é bem feito, ele passa a essência do personagem. Então, eu noto que durante a ilustração, que agora eu tô fazendo a line art, a personagem, obviamente, é uma espécie de guerreira. Ela é uma personagem antropomórfica, né? Que no caso ela é metade coelho, um furry, por assim dizer. Que eu não sou acostumado a desenhar furry, mas eu achei que foi uma experiência muito interessante. Ela é atlética. E todas essas coisas você vai buscando na sua biblioteca visual para tentar trazer um aspecto interessante. Por exemplo, a minha versão da personagem é um pouco mais esguia do que a personagem original, que é mais baixinha, um pouquinho mais larga, né? Ela não é tão alta pela referência. E eu trago uma coisa um pouco mais esguia para trazer uma sensação de agilidade que o coelho tem. E como o coelho tem essa questão da agilidade, corre muito, eu também trago esse aspecto de um corpo atlético, né? E um corredor que é mais fino, não é muito musculoso, apesar dela ser uma guerreira, carrega uma espada, é metade do corpo dela. Outras escolhas a gente nota que é, por exemplo, o que enfatiza o fato dela ser uma guerreira e não, por exemplo, ser uma paladina. Você tem diversos tipos, por exemplo, a falta de símbolos religiosos, que é o que colocaria um aspecto de paladino. Paladino tem aquele estereótipo de armadura complexa, grande, e ela é uma guerreira ágil que usa pouca armadura, e os trajes até são poucos, né? Pro personagem, ao mesmo tempo que você tem algumas ataduras que você consegue notar. Eu acho que foi uma escolha de design interessante, de character design interessante. Talvez se eu fizesse uma personagem e desde o início fosse uma guerreira, talvez eu colocaria um pouquinho mais de armadura nela, pra mostrar um pouco. Mas talvez ia mudar algumas coisas sobre a questão paladino, guerreiro, do ladino. No caso, essa roupa pra mim seria uma coisa bem mais ladino do que guerreiro, né? Porque é uma coisa que precisa de muita agilidade e furtividade. Aí uma roupa de couro é mais interessante, de pano, do que uma armadura complexa. Eu acho que a personagem conversaria muito mais com isso. Mas de todo o aspecto assim do design do personagem, eu acho que é muito interessante em como algumas decisões podem trazer uma história interessante pro personagem, todo o background, sem precisar estar escrito, sem precisar trazer verbalmente, sabe? A personagem em si, ela é muito carismática, ela traz esse sorriso forte, os olhos amarelos, o olho grande, como se fosse de anime, sabe? De mangá. Eu acho que muito desse acúmulo de referências, tipo olho grande de mangá, uma coisa mais cartunesca, todo esse aspecto é muito da sua biblioteca visual, você traz muito da sua experiência como artista, testando técnicas diferentes, que eu acho que é uma das partes, como eu digo, sempre importante testar coisas, e que isso vai te aprimorando e vai compondo o seu próprio estilo e o seu próprio traço.
Muita gente tá querendo se desenvolver como artista, já pensa em desenvolver logo o seu estilo, o seu traço, logo no início, mas isso exige experiência, sabe? Tipo, você precisa de uma carga, uma bagagem, trazer composições, coisas misturadas para assim gerar seu traço. Não sei se é uma regra, é a minha opinião mesmo. Todo o estilo do Gui, todo o meu estilo, sempre foi dito que é bem parecido com o estilo do Gui. Mas isso, creio eu, apesar de eu não enxergar tanto, foi justamente porque ele foi o primeiro canal, o primeiro ilustrador digital que eu acompanhei, que foi com quem eu aprendi a mexer no Photoshop, aprendendo os softwares de desenho. Então você pode dizer, o seu traço é muito parecido ou não é e tal, mas imagina só, você fala, seu traço é muito parecido com tal artista. Às vezes a pessoa pode enxergar como insulto, às vezes pode encenar como um elogio. Mas, independente do caso, a influência existiu sobre o seu trabalho. E sempre vai existir uma influência sobre o seu trabalho. O interessante é você saber quantas influências vão acontecer no seu trabalho, sabe? Tipo, quantas coisas experiências, coisas que você passou, seu olho, como você enxerga as coisas que vai mudando com o tempo, como isso vai influenciando o seu trabalho com o passar do tempo. Eu penso que na hora de pintar, que sempre foi a minha maior dificuldade, que é a parte que eu tô trabalhando agora nessa ilustração, foi um dos pontos que eu mais dei foco esses anos e eu consegui chegar numa coisa que me agradasse. Nessa mescla de desenhos que não tem line, desenhos com line, a mistura dos dois, coisas mais cartunescas, coisas mais de mangá. Testando coisas diferentes, estilos diferentes, eu trouxe uma característica interessante, onde eu tento trazer uma textura e um passo a passo nas cores. As cores que eu faço sempre são da cor base, o processo de pintura é sempre da cor base, trazendo a iluminação para depois trazer o render, que no caso é adicionando texturas, adicionando toda essa parte deliciosa, né, que é a parte que mais chama atenção na hora que uma pessoa está começando a desenhar e tal, e às vezes pode até se enganar começando a desenhar esses detalhezinhos que muitas vezes são feitos no final do processo. Muito do início é mais uma coisa geral, uma coisa mais estrutural do que esses detalhes. E no meu processo vocês conseguem perceber que eu não dou tanta atenção no fundo, já que o personagem é o foco principal. Esse processo demorou bastante para ser feito, foi feito em dias separados, não foi feito tudo de uma vez. E eu tive muita dificuldade com esse cenário. No fundo, eu não sabia onde essa personagem está, não sabia o que ela estaria fazendo direito apesar da pose. Tipo, onde ela poderia estar? Por que tem um abacaxi na mão dela e não um coco? Foi uma decisão que eu acho que não foi muito bem pensada. Eu coloquei um cenário ali que é basicamente o cenário que estava na referência. Então, é muito difícil às vezes você tentar pular etapas, porque se eu fosse seguir um caminho teoricamente correto, o ideal seria começar pelo cenário e depois colocar o personagem nesse cenário. Você fazer o personagem primeiro para depois encaixar um cenário dificulta muito o trabalho e ainda deixa ele mais lento, porque você tem que pensar em soluções para problemas que você não teria se você tivesse feito o cenário primeiro. Muita gente acaba acelerando muito, né, o processo e pensando, por que eu vou fazer o cenário, eu não vou dar tanta atenção, vou tacar um fundo chapado, eu prefiro fazer personagem, ou vice-versa. Normalmente o pessoal precisa fazer personagens ou preferem fazer personagens. E nisso acaba caindo nessa armadilha de você só fazer o que você gosta, que é uma coisa que você é recomendado no início, mas que depois acaba prejudicando o seu processo e você criando hábitos, sabe? E vícios que não são interessantes. E no momento que você é confrontado para sair da zona de conforto, você tem dificuldade para solucionar alguns problemas. E eu nunca tive problema fazer cenário, mas realmente nessa vez que eu estava fazendo, eu não tive ideias, não tive soluções interessantes e coloquei um fundo qualquer, trazendo alguma coisa um pouco mais tropical,
que foi algo que eu pensei no momento. Eu tive muita dificuldade, por exemplo, para dar textura às árvores. E como vocês vão notar no final eu só decidi deixar tudo borrado e focar na personagem. E foi uma solução que eu criei, gerou uma estética que eu achei interessante. Mas ao mesmo tempo foi meio que eu roubei, né? Sabe? Tipo, eu não enfrentei o problema diretamente e criei uma solução para ele. Eu simplesmente fui em algo que gerou uma solução criativa no sentido porque é artístico e tal. Gerou uma solução que resolveu o problema, mas não era algo que eu tinha pensado anteriormente. Então foi basicamente uma questão de você colocar ali em aspecto tipo, como é que eu posso entregar essa arte? Que é muito que vai ter na indústria, mesmo eu não conseguindo fazer tudo que eu quero. Mas mesmo nesse aspecto de você entregar algo que não foi muito bem que você pensou inicial, o ideal é sempre você entregar algo, mesmo que não seja, naquele momento não esteja do jeito que você quer. E essa é a minha coelha. Eu tentei dar uma sensação de movimento no braço, como se ela estivesse levantando o abacaxi. Já esse final da arte eu já fiz em outro momento, muito tempo depois daquele, e foi para corrigir alguns erros e deixar a arte um pouco mais interessante, porque quando você volta depois de um tempo, você nota que o que você fez, você começa a notar mais erros, já que o seu olho se acostuma com a arte, né? E finalizando o meu processo, eu coloquei todos os detalhes que eu percebi que estava faltando. Como vocês podem ver, essa foi a minha personagem para o desenho no seu estilo do Guilherme Freitas. Vocês notam o que eu falei, que eu deixei o fundo borrado, porque eu não consegui dar a textura que eu queria para as árvores. Tive que fazer algumas soluções criativas diferentes do que eu esperava inicialmente, porque a ideia inicialmente era ter um fundo, mas eu não consegui pensar em nenhum fundo. Essa parte da arte onde eu finalizei, ela foi feita muito depois do que os outros processos, então eu tive um tempo para descansar minha vista e perceber os erros que tinham, alguns erros de proporção, que a personagem estava muito esticada, e eu achei que esse resultado me agradou. E esse é o resultado final da minha arte, espero que vocês gostem. Esse foi muito interessante gravar esse tipo de vídeo, e não esqueçam de seguir e compartilhar caso vocês tenham gostado para trazer mais. Até a próxima!